Olá, amigo, amiga, irmão, irmã em Cristo, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente para estarmos meditando sobre a luz das Escrituras. Você é meu convidado, minha convidada, logo após a nossa vinheta. Continuando então aqui a série O que é isso, João? Hoje nós vamos estar meditando sobre as cartas de Paulo a Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9 até o versículo 22. Talvez você esteja perguntando, peraí, você falou o que é isso, João, a série, e está lendo agora em Romanos? Sim, porque este texto complementa o que nós já estamos estudando lá nos evangelhos de João, sobre a pessoa de Jesus, quem são os fariseus. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá a clareza, o porquê aqueles homens estavam agindo daquele jeito, porque os fariseus agiam daquele modo. E quando nós olhamos para essa carta de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, nós vamos continuar dando sequência no Evangelho de João, capítulo 9, lá no próximo vídeo. Mas, por enquanto, vamos estando lendo aqui, que concluiremos, então, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com línguas enganam. Veneno de serpentes estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz àquele que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os que nele creem não há distinção. Então está aqui um dos motivos porque aqueles homens, aqueles fariseus agiam dessa forma, querendo a todo tempo calar Jesus, todo tempo querendo censurar Jesus, todo tempo querendo se livrar de Jesus, porque o seu coração, a sua boca, a sua mente estava distante de Deus, estavam enganados no pecado, amarrados aos pontos de não compreender quem era Jesus de fato, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é, como o apóstolo Paulo declara aqui no versículo 21, mas agora manifestou-se uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. E porque aqueles homens estavam tão cegos na sua doutrina, na sua religião, nas suas crenças, no seu autoritarismo,
pegaram e ficaram cegos, não conseguiam mais enxergar a vontade, o agir de Deus, o querer de Deus. E por mais que Jesus expunha as Escrituras, por mais que Jesus fazia milagres, por mais que Jesus demonstrava que Ele era o próprio Deus, Ele era o Filho de Deus, Ele era o propiciador, o pagador da dívida, aqueles homens continuavam cegos, aqueles homens continuavam irredutíveis, aqueles homens continuavam cada vez mais buscando a morte. Como diz aqui no versículo 15, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos. Todos os que confrontavam o sistema religioso da época eram de alguma forma censurados, calados e mortos. Como nós sabemos disso? Quando nós avançarmos na leitura de João, nós vamos estar vendo isso. De que forma aqueles homens calaram ou pensavam que calaram Jesus. Mas não contavam que ele de fato era o Filho de Deus. E quando Jesus, nos capítulos de 1 a 8, fala sobre a sua morte, a sua ressurreição, aqueles homens não criam nisso. Eles estavam tão irados, tão cegos, com a perda da sua pseudo-autoridade sobre o povo, o seu domínio político e manipulador daquele povo, com Jesus estando ativamente anunciando a verdade de Deus, que eles não compreenderam as Escrituras, não compreenderam o que Jesus estava falando, porque eles estavam cegos. Não há nenhum justo e nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. É por isso que Jesus veio no momento da história onde não somente os judeus, mas todos estavam distantes da presença desse Deus. E Jesus então novamente tenta resgatar esse povo, trazer esse povo para Deus. Mas aqueles homens levaram para um outro lado, não somente o religioso, mas o lado autoritário político. Se sentiram ameaçados sob o domínio do povo com a presença de Jesus. E não conhecem o caminho da paz. Aos teus olhos é inútil temer a Deus. Porque eles estavam tão enrolados, tão entrelaçados com as leis deste mundo, com os costumes deste mundo, que ignoraram a Deus por completo. Sabemos que tudo o que a lei diz, e diz aquele que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Porquanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Leis, costumes, doutrinas, farisaísmo. Coisas que Jesus veio quebrar. Jesus veio trazer a verdadeira liberdade. Jesus veio trazer o conserto com o homem. Jesus veio trazer a restauração. Jesus é este nome que nós devemos temer e crer. Porque é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando Deus enviou Jesus, foi a conclusão do seu plano de redenção, de salvação para o homem. E não há outro caminho, não há outro meio, por mais que nós queremos levar, achando que tem outros deuses, outras possibilidades. A Bíblia é bem clara. Jesus é o caminho. Jesus é a nossa verdade. Jesus é o que nos liberta, o que nos salva, o que nos restaura. Não há outro meio, não há outra possibilidade a não ser através de Jesus. E se nós ignoramos isso, nós
ou não observamos as Escrituras. Como diz aqui Paulo, no versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que nele creem. Para os que todos nele creem. Creem que em Cristo Jesus. Não é no Paulo, não é em Apolo, não é em Timóteo, não é em Barnabé, não é em Marcos, não é em João, não, é em Cristo Jesus. Não é no Rocaciano, não é na primeira igreja batista de Atibaia, não é na Quadrangular, não é na Renascer, não é na Universidade, não, é em Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos, novamente reforço, termos comunhão com as Escrituras, ler a palavra de Deus, meditar, orar, investir tempo em devocional e na leitura. Só assim nós iremos conhecer o verdadeiro Deus. Só assim nós conheceremos o que nos levará para os céus. E deixaremos de ser escravos da religião, deixaremos de ser escravos de homens que se julgam profetas de Deus, homens de Deus, mas são lobos em pele de cordeiro. Não é fácil, porque nós somos uma geração acomodada. E também não é uma coisa impossível, basta nós pegarmos e termos disposição para queremos mudança para a nossa vida. Por isso, fica aqui mais uma vez o meu convite, reforço. Se você ainda não conhece esse Jesus, o Jesus que liberta, o Jesus que salva, o Jesus que cura, reforço, leia a Bíblia, invista tempo, porque qualquer minuto diante das Escrituras te fará conhecer melhor esse Deus e fará toda a diferença na vida eterna. Que Deus os abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo no canal, na leitura de João. Assim, se Deus permitir, Deus vos abençoe. Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. O meu convite agora é para você. Você que ainda não é inscrito no canal, meu convite é para que você se inscreva, ative o sininho.